Olá a todos, estamos aí no canal Primeiro Mandamento. Hoje eu vou dar início a uma nova série, né, ou uma nova minissérie, e mas eu tenho que iniciar esse primeiro vídeo aí. Quem reparou no último vídeo da primeira minissérie aí, deve ter reparado que eu parei de segurar o microfonezinho e agora eu estou com o microfone aqui sem fio. Eu estou aqui iniciando esse vídeo homenageando a minha esposa maravilhosa. Foi ela que me presenteou de surpresa, né, com esse microfone para me dar um incentivo aí a continuar com esse trabalho aí. Tá bom? Deus abençoe minha esposa, ela é maravilhosa. E vamos lá, dando início aí, a gente vai começar uma nova série aí. É um resumo. Essa série eu vou apelidar ela de resumo histórico. Por que de resumo histórico? A Bíblia, ela tem, se você pegar todo o conteúdo dela, ela dá um tanto de história quanto de regras, juízos, ensinamentos, filosofias, fica uma coisa enorme, enorme, tá? Então, assim, para que esse canal não perca o propósito dele, que é incentivar você a ler a Bíblia, né? Esse canal foi feito para isso. E eu já leio. Eu estou aqui gastando meu precioso tempo fazendo vídeos simples, né? Com recursos simples, mas no intuito de fazer você, incentivar você, né? A ler a Bíblia. Se a essa altura do campeonato você ainda nem começou a ler a Bíblia, eu acho que esse canal não é para você, tá bom? Esse canal é especial para quem está preocupado com o que está escrito na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, tá? Claro que você é bem-vindo de qualquer jeito. Quem sabe você se interessa, né? Depois de algumas instruções. Mas eu produzo esse canal com uma ótica voltada para quem precisa ler a Bíblia, se interessa em ler a Bíblia e talvez fique um pouco perdido, tá? Vamos lá, gente. Ó, para fazer essa série resumo histórico, eu vou usar de um conhecimento amplo das Escrituras. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo conhecimento amplo das Escrituras, é porque em vídeos anteriores eu já mostrei para vocês que eu tenho um monte de Bíblia aqui em casa. Né? Eu tenho Bíblia até internacional, assim, né? Tem Bíblia até em língua estrangeira, que eu, tem aramaico, tem hebraico, tem Bíblia em grego, tem Bíblia em latim, né? E Bíblias, traduções brasileiras também, eu tenho um monte aqui em casa. E eu tenho também aquelas escrituras que não foram usadas para compor a Bíblia, tá? São chamados apócrifos. Então eu tenho uma bagagem muito grande ali de conhecimento e eu vou usar toda essa bagagem, tá? Ou seja, conhecimento amplo das escrituras significa que preste atenção, eu não vou me prender a uma única Bíblia. Por exemplo, eu não vou pegar e me basear somente na Bíblia católica. Eu não vou fazer isso. Eu vou pegar a Bíblia ali que eu ganhei dos irmãos Batista e vou me basear só nela? Não, não vou fazer isso. Eu vou pegar a Bíblia que eu ganhei dos irmãos Adventistas lá e vou me basear só nela? Não, eu não vou fazer isso. Quando eu for contar as histórias, eu vou contar para vocês um resumo, um resumaço, mas um resumaço mesmo, daquilo que eu entendo que pode me ajudar mais para frente, em vídeos mais para frente, tá? É aquilo que eu considero importante. Ou seja, eu vou emitir a minha opinião em tudo, entendeu? Vocês não devem nunca ficar me obedecendo aqui, não, como se eu fosse o dono da verdade. Então, eu vou emitir minha opinião para tudo, porque vai ter alguns pontos controversos da história, vai ter alguns pontos em que você pode escolher de qual lado te convém, escolher de qual lado você vai ficar, né? Então, assim, eu vou falar a minha opinião, mas o juízo é seu. Lembre-se sempre, o juízo é seu.
Eu vou emitir minha opinião, você faz o que você quiser com ela, tá bom? Vamos lá. Agora dando início mesmo, propriamente dito, à nova série, né? Um resumo histórico das escrituras é o seguinte. A gente já vai começar aqui, ó, criação. A terra, a sua vida, né? Os animais, as plantas, enfim, tudo tem um criador. Tudo tem um criador. O que a Bíblia nos mostra é que tudo foi criado por um ser, né? Que a gente cultua, né? Adora ele. Ele é o nosso Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Como é que aconteceu? Deus criou, né? Os céus e a terra, criou o firmamento dos céus, criou o sol e a lua, criou a pastagem, né, as plantas, criou os animais e criou também o ser humano. O ser humano, o primeiro ser humano criado foi Adão, né? Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Depois de Adão, em pouco tempo depois, Deus fez Eva, fez a primeira mulher para Adão, né? Para que ela fosse ali a situação relacional deles, vamos chamar assim de casamento, era para que Eva fosse uma auxiliadora dele, uma companheira, uma ajudadora da vida de Adão. De Adão e Eva foi surgido o primeiro bebezinho, né? Surgiu, né? Começou a proliferar a humanidade, vamos dizer assim. Os seus primeiros filhos foram Caim e Abel. Caim, em certa altura da história, o peste do Caim matou o irmão dele, o Abel, por inveja, tá? Caim foi expulso, né? Foi amaldiçoado por Deus e foi expulso lá do jardim, né? E foi morar na terra de Nod, não sei por que desse nome, foi morar na terra de Nod, encontrou sua mulher, sua esposa, e construiu uma cidade com o nome do seu primeiro filho, Enoque. Tá? Esse Enoque não é o Enoque do livro de Enoque, não, tá, gente? Esse Enoque do livro de Enoque, ele está em Gênesis capítulo 5. Lê lá. Aí, uma das polêmicas fica. A primeira polêmica é: se Eva era a única mulher do jardim do Éden, lá do paraíso, chame do jeito que quiser, que mulher é essa que Caim se juntou com ela para ir formar a sua própria cidade? Se você lê apenas a Bíblia Sagrada, perdão, gente, você não vai encontrar a resposta, tá? Mas assim, existe uma teoria, né? Aliás, mais de uma teoria, né? Existe uma teoria de que Adão e Eva são atores principais dessa história, né? Eles foram os protagonistas do início do pecado, mas na verdade Deus criou um monte de ser humano, um monte de homem e um monte de mulher. Nisso que ele criou um monte de homem, um monte de mulher, esse monte aí não é falado deles da Bíblia porque eles não fizeram nada de errado. Então, a Bíblia se preocupou em falar só de Adão e Eva porque eles foram os atores principais, os protagonistas do início do pecado, entende? Para os apócrifos, se eu pegar o conhecimento dos livros apócrifos, não foi assim que aconteceu. Adão e Eva tiveram os dois primeiros filhos, né, que foi Caim e Abel. Caim ele nasceu sendo irmão gêmeo de uma mulher, e depois, na gestação de Abel, né, Abel também teve uma gestação de uma irmã gêmea mulher também, entende? Então Eva teve duas gestações, a gestação de Caim com uma mulher e a gestação de Abel com uma mulher. Aí o que aconteceu? Adão
quando recebeu a ordem de Deus para ir e se multiplicar pela terra, ele, no julgamento de Adão, era menos abominável, né? Porque elas eram irmãs, era menos abominável para diminuir um pouco do peso da consciência que um irmão se casasse com a irmã gêmea do outro irmão, tá? Não estou te pedindo para acreditar ou confiar nessa história, não. Estou te contando só. Aí, o primeiro pecado, né? Inclusive, uma opinião minha, mais para frente na Bíblia diz, né, em alguns lugares, que o ser humano já nasceu em pecado. Eu acho que é dessa parte aí que está falando. Os apócrifos talvez estejam corretos. Porque casar com a própria irmã de sangue, né, filhos do seu pai e da sua mãe, é um baita de um pecado, tá? Então, assim, não tem como a humanidade ter surgido sem pecado, porque o início já foi pecaminoso. A Eva comeu o tal do fruto, é um fruto mesmo, tá, gente? É uma árvore, uma planta, e ela tem um fruto, e Deus proibiu Adão e Eva de comer desse fruto, porque esse fruto seria da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que eles tomassem conhecimento que eles quisessem tomar esse conhecimento de tudo na vida, vamos dizer assim, eles iam conhecer a morte, conhecer o mal também. Infelizmente, eles cometeram esse erro, né? E estamos aí, no mundo de hoje, cheio de coisas horrorosas. Esse foi o primeiro pecado, o pecado da desobediência. Todos os pecados hoje, em 2025, eu estou gravando esse vídeo, todos os pecados, a essência deles são iguais, tá? São iguais. Não obedecer a Deus. Todos os pecados, na essência deles, são iguais. Depois surgiu depois Adão e Eva tiveram um outro filho chamado Sete, porque o peste do Caim matou o irmão Abel e Caim foi expulso, né? Vamos dizer assim, foi expulso da humanidade. Caim não foi tratado como gente por Deus. Ele foi o primeiro tirador de vidas, né, da história. E depois que teve Adão e Eva, teve um outro filho chamado Sete. Esse Sete é o primeiro filho da linhagem da promessa de salvação, sabe? Da promessa de retorno para o jardim do Éden, a promessa de salvação que a humanidade recebe. De acordo com todo o conhecimento que eu tenho, eu vou fazer um resumo aqui, até porque a série é para isso. O resumo é o seguinte: Adão, apesar de ter sido expulso, né, através do pecado dele e tal, Adão também já recebeu uma oportunidade de ensinar para os seus filhos, né, para a humanidade, né, que ia se multiplicar e tal, os seres humanos iam povoar a Terra. Adão recebeu uma aliança também, uma aliança, um pacto com Deus, para ele poder um dia, ele e todos os salvos, né, poderem retornar para o, vamos dizer assim, para o paraíso, tá? Aí, gente, a humanidade. Como é que começou a humanidade? Do jeito que a gente conhece, né? Povos, né? Toda a povoação da Terra e tal. Aí, depois de Sete, né? Que Sete foi um marcante personagem da Bíblia, né? Ele foi o primeiro da linhagem santa. Depois vocês vão, mais para frente eu vou explicar isso melhor. Aí tiveram, e Eva teve mais filhos e filhas, Sete teve um montão de filhos e filhas, e aí foi. A humanidade só foi crescendo e povoando a Terra, tá? Foi povoando, povoando, povoando. O que aconteceu? Nós tivemos um grave problema nisso aí. De acordo com a Bíblia, né, com a Bíblia Sagrada, os anjos, pelo que dá a entender, é que os anjos tiveram relações com as humanas, né, com as mulheres, e o fruto do ventre das mulheres, filhos desses anjos, foram os gigantes. E gigantes aqui eu estou falando na língua brasileira, é gigante no sentido literal da palavra. Eles eram enormes, tá? Eram aberrações, eu acho que esse é o nome certo. Eles eram aberrações e eram grandes mesmo. Esses gigantes, eles promoveram
eles eram puro mal. Esses gigantes, nenhum deles tinha salvação. Eles eram a pura maldade e eles oprimiram a humanidade, porque eles eram extremamente poderosos comparado ao ser humano, e eles obrigaram a humanidade a rejeitar os ensinos de Deus. E a humanidade se tornou assim nojenta, tipo como está ficando hoje, né? Ela se tornou nojenta, não tem mais casamento, tem relação. As relações hoje são tipo igual o cachorro na rua, né? Ninguém tem pudor mais. É, não, todo mundo hoje está respeitando criminosos. Isso na Bíblia isso é um absurdo. A gente nunca deveria ter respeitado os criminosos, os ladrões, os tiradores de vida, né? Os abusadores aí né, daquele crime que eu não posso falar, senão a plataforma derruba o meu canal. Aquele crime, sabe? Que um cara faz uma covardia lá. Aí, o que acontece? O planeta inteiro foi dominado por essas pragas aqui, né? Deus se aborreceu, ficou entristecido com o que ele via, com o que ele via lá do céu, né? Ele olhou e falou: vou destruir. Porque se eu for pegar elas por elas aqui, a humanidade não presta mais. Não vale mais a pena. Só que aí tinha um homem que era santo e justo e rejeitou, né, a opressão desses caras aqui, e foi Noé. Noé foi o patriarca, né, que sobreviveu ao dilúvio, né? Leia a Bíblia lá. A história de Noé começa em Gênesis capítulo 6. Aí Noé recebeu a promessa de fazer a arca e tal, e Deus cumpriu a parte dele em fazer o dilúvio, né? O dilúvio cresceu as águas aqui. O dilúvio foi feito para destruir a humanidade, tá, gente? Mas por causa dessas pragas aqui, ó, que a humanidade foi destruída. Infelizmente, eu posso chamar de descendentes deles, alguns sobreviveram, tá? Sobreviveram. E lá no Antigo Testamento mesmo, lá na Torá, eu lembro que em Números tem uma passagem falando sobre gigantes novamente, e em Deuteronômio tem outra passagem falando de gigantes novamente. Você pega lá quando Josué foi fazer a averiguação de Jericó, e ele levou o relatório de espionagem, vamos dizer assim, para Moisés, e ele falou que eles tinham gigantes lá, assim, descendentes de gigantes, perdão, tinham os descendentes, né, de gigantes. Mas eu já estou me estendendo, vamos continuar. Depois do dilúvio ali, Deus fez uma aliança, um pacto com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com águas de dilúvio, tá, gente? Não é que ele nunca vai destruir sim, vai chegar um dia que vai ser destruída de novo. Aí, o Deus fez aliança com Noé, como eu vou dizer assim, são palavras minhas, como carimbo, assim, como promessa, um selo, né, para garantir que nunca mais a gente vai sofrer o dilúvio da parte de Deus. Deus fez o arco-íris, tá, gente? O arco-íris não existia antes de Noé. Deus criou o arco-íris após essa aliança com Noé. Sempre que a gente olhar o arco-íris, lembrar que Deus não vai mais destruir a terra por conta de utilizando-se do dilúvio, tá, gente? O dilúvio foi um só, não vai ter outro não. Depois desse período aqui que teve os problemas com os gigantes, aí os filhos de Noé, sobreviventes do dilúvio e tal, eles estavam com. Os sobreviventes do dilúvio foi Noé e sua esposa, 3 filhos e 3 noras, né? Uma mulher para cada filho. São 8 pessoas. Os filhos de Noé foram tendo filhos, e aí por aí em diante, netos e por aí vai. Voltaram a multiplicar a humanidade na Terra, né? Os humanos foram ganhando espaço de novo. Nisso que eles voltaram a ganhar espaço de novo, um monte deles teve a brilhante ideia de construir uma torre, né, que é a chamada Torre de Babel. Babel, gente, essa palavra aqui não é brasileira exatamente não, tá? Babel, existe muita confusão sobre a origem dela, e se você for pesquisar, você vai ver. Mas falando em confusão, Babel é como se fosse a torre da confusão. Por quê? Por lógica,
Se Noé e os filhos deles, se Noé e os filhos dele foram os únicos sobreviventes, só existia um idioma, só um idioma, todo mundo falava um idioma. Os filhos do Noé, os netos do Noé, os bisnetos do Noé, toda a humanidade falava a mesma língua, o mesmo idioma. Então eles se reuniram, começaram a construir a Torre de Babel com a intenção de alcançar os céus. Eles queriam voltar, vamos dizer assim, eles queriam chegar perto de Deus na marra, né? Eles foram construindo a torre, e logo assim que eles iniciaram a construção da torre, Deus olhou e falou assim: eu não vou deixar eles fazerem isso. E foi lá e confundiu, Babel, né, confusão, confundiu a língua dos homens. O que Deus fez? Deus criou todos os idiomas. Ele foi criou um monte de idioma. A opinião minha, tá? Talvez não tivesse esses mesmos nomes na época, mas é como hoje, inglês, francês, né, italiano, latim, hebraico, japonês, chinês, russo, grego, são vários idiomas. Aí o que acontece? Quando Deus criou esses novos idiomas, eles não conseguiam mais se comunicar. Se você pegar alguém que só sabe entender um idioma, pode ser, por exemplo, um japonês. Se você mostrar o meu vídeo para um japonês, que eu estou falando aqui na língua brasileira, ele não vai entender nada. Se eu der uma instrução para ele, ele não vai entender. Entende? Por isso que a torre virou Torre de Babel, Torre da Confusão. A linguagem foi confundida, os homens não conseguiam mais trabalhar em harmonia e a ideia da Torre de Babel foi abolida. Tá? Como eu disse, é um resumo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Estou dando início a essa série Resumo Histórico. Lembrem-se, eu vou usar um conhecimento amplo, eu não vou usar um conhecimento restrito, uma linha muito estreita para fazer isso não, tá? Eu vou falar de pontos polêmicos, pontos de vista dos apócrifos, aonde deu uma treta, aonde não deu, etc. E sempre vou estar emitindo a minha opinião em tudo, tá bom, gente? Para esse início aí, primeiro vídeo, tá bom? Sejam bem-vindos a mais uma série aí do canal Primeiro Mandamento. Um abraço a todos e fiquem com Deus.